Podemos nos assentar. Sempre parece que é a primeira vez. Sempre dá uma tremedeira, uma suadeira. Mas, pela graça, pela missão, né? Se queres, eu quero. Se chamas, eu vou. Eis-me aqui. E hoje, né? Como a Juliana já falou, né? Meu nome é Xênia. Como eu gosto sempre de falar, eu sou fruto dessa comunidade Sagrado Coração de Jesus. Moro aqui já há algum tempo, sirvo aqui nessa capela, né? Estamos aqui como coordenadores dessa capela, sirvo como catequista, na liturgia da palavra, sou casada, meu esposo é José Roberto, ele veio aqui só por isso, viu, gente? Minhas filhas Ana Sofia, Manuela, bênçãos de Deus nas nossas vidas. E hoje eu vim aqui falar para vocês sobre recomeço. Recomeçar às vezes é difícil, não é? Como é que é? Tantas vezes tive que recomeçar, tantas vezes a gente tem que engolir o nosso ego e só ir. Só olhar para frente e ir. E o tema dessa pregação é recomece com Deus, é sempre possível. Recomece. Então a palavra que eu quero compartilhar hoje com vocês é sobre isso, né? Esta palavra de recomeço. Recomece. Com Deus. Com Deus. Sempre é possível. Com Ele a gente pode tudo. Amém? E para partilhar essa palavra eu vou dar umas voltas assim. Eu dei umas voltas bem grandes. Eu fiz aqui escrevi, viu, gente? Escrevi aqui umas 50 folhas. Vamos ver se vai dar tempo. Fiz umas voltas aqui, mas Deus estava falando, eu fui escrevendo. Fiz umas voltas aqui, mas Deus estava falando, eu fui escrevendo. E de recomeço, Pedro entende. E como entende, né? Pedro, Simão Pedro, pedra. Simão entende de recomeço. E quem era Simão Pedro antes de conhecer Jesus? E quem foi Pedro depois de conhecer Jesus? Simão Pedro, ele era pescador, um homem de família, sem muita instrução, ele era casado, sem muita instrução, filho de João e irmão de André. Vamos abrir a nossa palavra lá em Lucas 1, 5, Lucas 1, 5, de 1 a 15, que vai falar sobre essa vocação de Pedro, o início da vida de Jesus com Pedro. Lucas 5, de 1 a 15. Lucas 5, de 1 a 15. E você, Lucas? Lucas 5, de 1 a 15. Amém? Vocação de Pedro e outros e pesca milagrosa. Posso? Certo dia, quando Jesus estava à margem do lago de Genezaré, a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus. Ele viu 2 barcos à margem do lago. Os pescadores, tendo descido dos barcos, lavavam as redes. Jesus subiu num dos barcos, o de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da terra. Então sentou-se e do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para o fundo e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por tua palavra lançarei as redes. Agindo assim, pegaram tal quantidade de peixes que as redes se rompiam. Fizeram sinal aos companheiros do outro barco para que viesse ajudá-los. Eles vieram e encheram os 2 barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostou-se ao joelho de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. De fato, à vista da peça que havia feito, o espanto tomara conta dele e de todos os que o acompanhavam, bem como do Tiago e João, filho de Zebedeu e sócios de Simão. E Jesus disse a Simão:
não temas. Doravante serás pescador de homens. E depois de levar os barcos à terra, deixaram tudo e seguiram. E aqui começa a saga de Pedro, o caminhar de Pedro, né? Daqui a gente já vê Pedro, né? Pedro era aquela figura impulsiva, né? Jesus fala, ele obedece, mas logo ele fala lá, né? Afasta-te de mim, Senhor, porque eu não sou digno de ti, né? Pedro é essa figura impetuosa, né? De poucas palavras, ele age pelo impulso, mas aos poucos, ao caminhar com Jesus, ele vai aprendendo, né? E daqui por diante, Simão Pedro, seus irmãos e outros discípulos seguiram Jesus. Simão Pedro conhecia Jesus, estava com Jesus, vendo seus milagres e prodígios, curando, expulsando os demônios, ensinando e amando. Simão Pedro sabia que Jesus era o Cristo desde sempre, o Filho de Deus vivo. Estava presente na transfiguração de Jesus, na ressurreição da filha de Jairo. Simão Pedro era impulsivo, bruto, mas amava Jesus. Mais que tudo. Mas Pedro, o que ele fez? Caiu. Pedro caiu. Pedro errou. O que Pedro fez, gente? Negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. Pedro, que era amigo de Jesus, estava assim, ó, carne com carne. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele sabia quem era Jesus. Mas quando Jesus foi preso, Pedro, que conhecia Jesus, que amava Jesus, disse que não conhecia. Eu não conheço esse homem. E não foi uma vez que ele falou, não. Eu não conheço esse homem, eu não conheço esse homem, eu não conheço esse homem. 3 vezes Pedro caiu. Vamos abrir lá em Lucas 22, só continuando lá mais para frente. Vamos ver a negação de Pedro. Lucas 22, 54 ao 62. Lucas 22, 54 ao 62. Negação de Pedro. Amém? Vou indo. Lucas 22, 54, 62. Eles prenderam Jesus e o levaram, introduzindo na casa do sumo sacerdote. Pedro, entretanto, acompanhava de longe. Quando acenderam uma fogareira no meio do pátio e sentaram-se ao redor, Pedro sentou-se no meio deles. Uma criada o viu, sentado perto do fogo, encarou-o de perto e disse: esse aqui também estava com ele. Ele, porém, negou: mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, um outro viu Pedro e disse: tu também é um deles. Pedro, porém, respondeu: não, homem, eu não. Passou mais ou menos 1 hora, um outro insistiu: certamente, esse aqui também estava com ele. Pois estava com ele, pois é galileu. Pedro, porém, respondeu: homem, não sei de que estás falando. E quando ainda falava, um galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Então Pedro, saindo dali, pôs-se a chorar amargamente. Vamos repetir esse pedaço? Então Pedro, saindo dali, pôs-se a chorar amargamente. E Pedro sabia o que tinha feito, né? Disse que não conhecia Jesus. Por que ele disse que ele estava com medo? Ele teve medo de ser preso. Porque prenderam Jesus, levaram Jesus de forma tão bruta, né? Estava espancando, batendo em Jesus, e ele ali sozinho no meio daquele povo grande, poderoso. Ele teve medo. Ele sentiu medo e por medo ele negou Jesus. E durante todo o caminho de Jesus, até a cruz, não se ouve mais falar de Pedro. Pedro ficou aqui. Ele chorou amargamente. Porque fala lá em João 19, 25 e 26, e quem estava ao lado de Jesus lá na cruz era Maria, Maria de Cleófas, Maria Madalena e João. Não se fala mais dos outros discípulos, não se fala mais de Pedro.
Pedro chorou amargamente e ele ficou ali. Partindo daqui, já começamos vendo o recomeço de Pedro. Pedro, que negou Jesus, chora amargamente. Eu quero aqui fazer um paralelo, né? Entre Pedro e agora vou lá para Judas. Judas Iscariotes, o traidor, né? Não vou me aprofundar muito aqui em Judas, não, porque senão não vai dar tempo, né? Seria outra pregação, mas eu vou falar só uma parte rasa aqui de Judas. Que Judas também foi discípulo de Jesus. Escolhido. Judas foi escolhido por Jesus. Andava com Jesus, via os milagres de Jesus, as curas. Judas era o que cuidava da bolsa de moedas, de doações que Jesus recebia. Então, para Judas cuidar da bolsa, porque Jesus confiava nele. Porque ele era entendido e ele sabia das coisas. Então, Judas era o que cuidava da bolsa de moeda de Jesus. E Judas fez o que também com Jesus? Traiu Jesus. Ele que andou com Jesus, que conhecia o Mestre profundamente. Ele traiu Jesus. Ele trocou Jesus do seu mestre. Ele foi Judas, o próprio Judas que foi ao encontro, né, daqueles doutores da lei, né? Ele foi ao encontro daqueles doutores e falou: quantos que você quer para eu entregar Jesus? E por 30 moedas de prata, Judas entregou Jesus. E não bastou as 30 moedas. Ele ainda, quando Jesus se apresenta lá, né, que os soldados chegam e fala: cadê Jesus? Jesus fala: sou eu. Eles não meio que acreditam. E Judas, para mostrar quem era Jesus, se aproxima de Jesus e dá um beijo em Jesus. E a partir desse beijo, começou lá, sabia que era Jesus, né? Os outros discípulos, Pedro, né? Como sempre, impossível que ele era, já pegou a espada e já cortou a orelha lá do servo. E Jesus já passou para ele e falou: não, cura o centurião. E fala: não, deixa, isso tem que acontecer. E os discípulos se dispersam e Jesus vai, né? E Judas traiu Jesus com um beijo. Vamos ver lá essa parte de Judas, lá em Mateus 27. Mateus 27, voltamos para trás. Mateus, primeiro livro, Mateus 27, primeiro livro do Evangelho. Mateus 27, 3, 5. Cadê você? Mateus 27. Mateus 27, do 3 ao 5. Amém? Fala aqui. Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, ficou arrependido e foi devolver as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, entregando sangue inocente. Eles responderam: que nos importa? O problema é teu. E jogou as moedas no santuário. Saiu e foi enforcar-se. E ele jogou as moedas no santuário, saiu e foi enforcar-se. E aqui que eu quero chegar com esse rodeio todo, né? Aqui a gente tem 2 discípulos amados por Jesus. Um negou Jesus e chora amargamente arrependido. O outro também fala que aqui que Judas também se arrependeu. Ele também se arrependeu. Mas, embora Judas fosse o predestinado, né, de ser o traidor, ele poderia ter escolhido outro caminho, a não ser de se matar, de se enforcar. Judas, se ele tivesse voltado um pouco, tivesse pedido perdão para Jesus, estava tudo bem, Jesus iria perdoar. Mas um chora amargamente e Judas faz o quê? Vai lá e se mata, se enforca. E aqui está o ponto, né? Continuando aqui, Jesus morre. Né? Aí Jesus, depois de todo o caminho, Jesus morre, ressuscita e começa a aparecer os seus apóstolos, dando-lhes a paz. Pedro continua ali, né? Judas se enforcou e Pedro, a gente não vê mais falar dele por enquanto, ele está ali caladinho, sumido na dele, sabendo que ele fez de errado, que ele errou, que ele negou o seu mestre, sem entender muita coisa, porque foi a morte de Jesus foi uma morte muito violenta, né? Muito humilhante, foi uma coisa de terror. E Pedro ficou ali, né? Sumiu.
Lá em João, lá para frente, vamos lá em João 21. Lá em João 21. Só acha aí 21. Aparição junto ao lago, que eu não vou ler, você falar, e depois a gente vai lá para o 15. João 21, abre aí no João 21. Amém? João 21, o evangelista nos fala que Simão Pedro e outros discípulos foram pescar. Jesus tinha morrido, ninguém estava entendendo mais nada, né? Estava todo mundo com medo, porque a morte de Jesus, como eu disse, foi muito violenta. Estava todo mundo desesperado, com medo, sem saber meio o que fazer. E que Pedro e alguns discípulos sabiam fazer o quê? Pescar. E eles foram pescar. Outros discípulos foram pescar, sem ainda entender muita coisa que estava acontecendo. Foram pescar, mas não pescaram nada. E assim como no início da vocação de Pedro, que Jesus manda lançar as redes, novamente eles fazem. Eles não sabiam quem era Jesus. Jesus pede alguma coisa. Jesus estava ali, né? Jesus aqui em João 21. Jesus morreu, ressuscitou, ele estava lá à beira do lago. E os discípulos tinham passado a noite toda pescando. Mas não pescaram nada. Não pescaram nada. Sem pescar nada, sem achar nada. E eles meio que voltaram meio tristes, né? E Jesus, eles não sabiam que era Jesus que estava ali. Jesus fala, né? Lançai as redes mais para frente. E eles obedecem. Né? Quando eles lançam as redes, eles pescam também peixes numerosos. E dali eles entenderam, é Jesus. É Jesus que está ali, né? E quando eles entenderam que era Jesus, eles começam a voltar. E quando eles voltam, Jesus fala, né? Que quer comer, quero comer, tenho fome, dá-me de comer, quero comer. E eles começam a comer. E assim como no início da vocação de Pedro, que foi lá, que ele estava lá pescando, aconteceu a mesma coisa, né? E Pedro, impossível, como sempre, adivinhando que era Jesus, o que é que ele se faz? Lá no 21, depois vocês leem. Ele sai, veste a roupa, se lança ao mar e vai ao encontro de Jesus. E Jesus pede de comer, diz que não tem, Jesus pede para lançar as redes e eles lançam. Depois, quando eles entendem quem é Jesus, né, eles vão ao seu encontro. Depois de comerem, Jesus pergunta a Pedro, vamos lá para o 15. Aí eles comem, eles já sabiam quem era Jesus, eles já sabiam que aquele homem era Jesus, mas Jesus vai e pergunta a Pedro lá em 21:15. Amém? Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta meus cordeiros. E disse-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Pastoreia minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus já havia perguntado pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu mesmo te cingias e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás os braços, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para entender com que tipo de morte Pedro glorificaria a Deus, e acrescentou: segue-me. Jesus pergunta 3 vezes aqui para Pedro. Entenda que a negação dele, para que ele entendesse que a negação dele não valeu de nada. O que valia era o que ele tinha professado naquele momento, que ele amava a Deus e que ele iria apacentar o seu rebanho. E daqui em diante, Pedro entendeu sua missão, de Pedro, de Cefas, de pedra. E Pedro, né, depois ali a gente continuando, depois de Pentecostes, da vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, depois vocês leem lá Atos 2, é um discurso belíssimo de Pedro.
Lá em Atos 2, quando eles cheios do Espírito Santo, reunidos no cenáculo, ele sai ao encontro daquela multidão. E Pedro, que teve medo de ser preso, que negou Jesus 3 vezes, não teve mais medo. Ele encarou a multidão e pregou abertamente sobre o Cristo. Aquele que vocês mataram, ressuscitou, é o Cristo. E naquele dia fala que 3 mil pessoas se converteram e começaram a caminhar com as novas comunidades. Depois vocês veem lá, Atos 2, é um discurso lindíssimo de Pedro. E dali em diante, Pedro não teve mais medo de anunciar o Cristo. Pedro era preso, foi preso várias vezes. Ele era chicoteado, ele era humilhado, zombado, mas não parava de anunciar a palavra. Ele nunca mais negou Jesus, nunca mais voltou atrás, foi até o fim. Segundo a tradição da igreja, fala que Pedro morreu crucificado também. Mas ele morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele também não se achava digno de morrer como Cristo na cruz, Crucificado, ele morreu crucificado de cabeça para baixo, pois ele não se achava digno. Pedro deu a sua vida pela igreja, pelo Cristo, E até hoje, nós temos um Pedro na nossa igreja, que é quem? Nosso Papa Leão XIV, Até hoje a igreja segue essa sucessão de Pedro e de pedra, e a promessa de Deus se cumpre, Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. E é isso, a nossa igreja vive e reinará para sempre. Com nós ou sem nós, ela reinará para sempre. Aí você me pergunta, Xênia, pelo amor de Deus, Falei de Pedro, falei de Judas, E onde está o recomeço? Onde está o recomeço? Eu quero que vocês entendam, que para recomeçar é preciso estar na presença de Jesus. Para recomeçar, eu preciso estar na presença de Jesus. Se você foi ferido, machucado, traído, humilhado, está com depressão, sem saída, você precisa olhar para essa cruz aqui. Olha para a cruz. E entenda que com Cristo você consegue tudo. Com Cristo você pode tudo. Com Cristo, por mais difícil que seja, é possível, você é capaz. Pedro negou Jesus, caiu, chorou, se arrependeu e em Cristo continuou. Judas traiu, se arrependeu e fez o quê? Se matou, se enforcou. Por que Judas se matou, se enforcou? Porque Judas só olhava para ele. Ele só olhava para a sua dor. Ele só olhava para o seu ego. Ele só olhava pelo que ele tinha feito. Ele tinha entregado o inocente. Só olhava a sua dor de ter traído um amigo. Não via que Jesus podia perdoá-lo. Ele enxergava apenas ele. E quando a gente enxerga apenas a nossa dor, o nosso ego, não vemos saída. Tudo fica difícil, impossível até. Quando eu só olho, me traiu, eu só olho para a minha dor, eu só olho para o meu ego, fica impossível. Eu não consigo continuar para frente. Aí, sem saída, Judas se enforca e fim de história para Judas. Judas se enforcou. Acabou para Judas. Entendam a diferença. Com Cristo, cheio do Espírito Santo, eu consigo, eu venço. Sem Cristo, enxergando apenas a mim, a minha dor, eu caio, eu morro, eu faço qualquer loucura. Com Cristo, eu quê? Venço. Cheio do Espírito Santo, eu venço. Sem Cristo, eu caio, eu fico desnorteado, eu fico com crise de depressão, de ansiedade, de loucura, um monte de coisa, porque eu só enxergo a mim, a minha dor. Esse livrinho aqui, até trouxe, eu gosto muito de ler. Esse aqui, Imitação de Cristo, eu até comprei aqui. Esse livro aqui, nossa, ele é muito bom para a gente rezar,
muito bom para nos dar uns caminhos, para nos dar uma direção. Às vezes, quando a gente está sem norte, a gente lê a Bíblia, lógico, mas aqui está bem claro, ele fala diretamente a nós. E lá no livro 2, no capítulo 8, ele fala assim: quando Jesus está presente, tudo é suave e nada parece dificultoso. Mas quando Jesus está ausente, tudo se torna penoso. Quando Jesus não fala ao coração, nenhuma consolação tem valor. Mas se Jesus fala uma só palavra, sentimos grande alívio. Eu quero que vocês entendam, né, por uma vez por todas, nós só conseguiremos recomeçar com Cristo. Com Jesus, tudo é suave e nada parece dificultoso. Mas sem Ele, tudo é muito difícil. Entendem? Estão entendendo? Precisamos ter uma fé madura, assim como de Pedro. Chega de fé infantil, né? A gente às vezes tem uma fé infantil. O bom da gente ficar mais velha, né? Que a gente vai aprendendo, amadurecendo. E a fé também amadurece junto, né? Isso é bom. Precisamos ter uma fé madura. É olhar para Jesus, é olhar para essa cruz e saber que Ele é Deus, independente de qualquer coisa, independente do que me aconteça. Ele é Deus e me ama e ponto. As coisas boas acontecendo na minha vida, Ele é Deus. Coisas ruins acontecendo na minha vida, Ele é a doença, a morte, o desemprego, a decepção, a traição. Chegando na minha vida, Ele continua sendo Deus. Está muito fraco, gente. Ele continua sendo. O que acontece na minha vida de ruim não é culpa de Deus. A gente culpa Deus, né? A culpa muitas vezes é das nossas escolhas. A gente faz o errado, a gente escolhe errado e a culpa é de Deus. A morte chega na nossa vida, não é culpa de Deus. Porque a morte faz parte da vida. A gente querendo ou não, a morte vai chegar aqui para todo mundo. Vai chegar. Faz parte da vida. Entendem? Não é porque isso aconteceu, né? Eu sempre fico assim, não é porque isso aconteceu na minha vida, né? Porque Deus, isso aconteceu, isso está acontecendo na minha vida. Mas é para que isso está acontecendo na minha vida. E esse para que às vezes demora a gente descobrir, ó. Às vezes demora anos e a gente não descobre para que, meu Deus, que isso aconteceu, né? A gente tem que tirar por que isso está acontecendo, não é por quê. Quem dizia sempre é Padre Marcelo, não é por quê, é para quê. E esse para quê às vezes é difícil da gente entender, mas um dia a gente entende. Sei que não é fácil, como sei. Recomeçar é difícil. Se levantar de uma traição é difícil, é muito difícil. Mas olha para a cruz. Olha para Jesus, olha para Ele. Jesus foi traído pelos seus amigos. De traição Ele entende. Entrega para Ele. Perdoar é difícil? Oh, meu Deus, como é difícil perdoar. Como é difícil a gente engolir e aceitar aquela pessoa e ter que amar aquela pessoa, mesmo ela fazendo um mal grandioso na nossa vida. Mas olha para a cruz. Jesus também sabe o que é perdoar. E Ele nos perdoa todos os dias e todos os minutos, todos os segundos Ele nos perdoa. Decepção, tristeza, humilhação, injustiça. Olha para a cruz. Jesus é mestre dessas situações. Viveu tudo isso. Tudo isso Jesus viveu. Traição, decepção, injustiça, humilhação, zombaria. Você fala, eu não consigo perdoar quem me traiu. Olha para Jesus. Quem foi que traiu Jesus? Seu amigo, seus discípulos, o que andava com Ele, o que dormia com Ele, o que fazia tudo com Ele. E é difícil perdoar. A gente erra toda hora e toda hora a gente pede perdão para Deus e Ele nos perdoa sempre. E quando é para a gente perdoar, eu sei que é difícil perdoar, é difícil perdoar, é muito difícil perdoar. Mas com Cristo, olhando para a cruz, a gente consegue. Entendem, minha gente? A gente consegue. Com Jesus, a gente consegue tudo. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Então, eu quero que o ministério, né, me ajude a cantar a música, né?
eu te louvo em verdade, para a gente já ir entendendo, né, tudo isso que eu falei, tudo isso que hoje a palavra nos falou, né? E eu quero que a gente entenda isso, que Deus é Deus, independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação, Deus é Deus. Na tristeza, na alegria, na abundância, no desespero, no desemprego, na fome, no luto, Ele continua sendo Deus. Fecha o seu olho, não é para dormir não. Fecha o seu olho. Escuta essa música, né? Escute o que essa música fala com a gente, o que essa música vem nos dizer. Escute, né? Que mesmo, independente de qualquer coisa, eu te louvo, Senhor. Eu te louvo em verdade. Olha para a cruz agora, olha para Jesus e fala isso para Ele. Pois somente eu tenho a Ti, Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Pois somente eu tenho a Ti, Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Entenderam? Deu para entender? Mesmo na depressão, mesmo na solidão, te louvo em verdade, porque somente eu tenho a Tu és a minha herança, somente eu tenho a Ti, Jesus. A gente precisa entender isso. Continuando. E a gente precisa entender isso, entender que Deus é Deus, independente do que me aconteça, né? E que em Cristo
Em Deus eu consigo e eu posso tudo. Com Ele eu consigo me levantar. Com Ele eu consigo vencer. Com Ele eu consigo vencer a tristeza, a depressão, a ansiedade, o desemprego, o desespero. Você está com depressão, está com ansiedade? Procura um médico, é preciso, toma um remédio. Mas olhe sempre para a cruz, olha sempre para esse Jesus. Não queira caminhar sozinho, a gente não precisa caminhar sozinho. Olhe para Jesus, como eu já disse, né? Jesus é mestre de tudo isso, de traição, de zombaria, de tudo. De perdão, Jesus sabe de tudo isso. É só saber entregar tudo para Ele. E lá vamos abrir aqui para a gente terminar lá em Marcos 5. Marcos 5, 36. Eu quero terminar essa pregação. Eu quero terminar essa pregação com esta palavra. Marcos 5, 36. Amém? Acharam? Marcos 5, 36. Amém? E antes de ler aqui essa palavra, né? Eu não ia falar, mas eu vou falar. Não ia falar, eu até deixei aqui um parêntese, mas eu vou falar, dá tempo. Vou ser breve, dá tempo, né? Dá tempo, Naila. Acharam aí Marcos 5, 36? Teve uma situação na minha vida, né? Em 2024. Que foi, acho que foi o ano mais difícil da minha vida, né? Que foi que a gente é coordenador aqui dessa capela, né? E aconteceu um episódio que eu não vou falar nomes nem detalhes, que nem precisa expor ninguém. Mas aconteceu. Aconteceu uma situação que eu fiquei muito decepcionada, né? Eu fiquei muito decepcionada com a pessoa, muito chateada, muito magoada, muito ofendida. Eu fiquei muito mal. Foi muito mal. Por obediência a Deus e pela obediência a Cristo, a igreja tem hierarquia e a gente tem que obedecer. Por obediência a Deus, eu fiz o que tinha que ser feito. Eu disse sim, entreguei, e fiz. Mas isso me custou muito, né? Por obediência, né? A gente tem coordenadores, a gente tem pessoas acima da gente, a gente obedece. Doendo ou não, a gente tem que obedecer. E assim eu obedeci. Fiz o que eu tinha que fazer e obedeci, mas isso me custou. Se me custou. 2024, eu pensando assim, nossa, foi um ano tão difícil. Acho que foi o ano mais difícil da minha vida. Foi um ano que eu falei assim, eu não quero mais saber dessa comunidade Sagrado Coração de Jesus. Da igreja não. Da igreja católica eu tenho convicção da minha fé. Graças a Deus. Morrerei nesta igreja. Mas a gente pode mudar de comunidade, né? A gente tem esse privilégio. Não tá bom aqui, eu posso ir lá para outro lugar, eu posso ir lá para o Ceará, para o Maranhão, para Brasília, para o Piauí, para o Japão, posso ir para a igreja católica. Eu falei, eu vou embora dessa comunidade, eu não quero mais saber dessa comunidade, eu não quero mais saber de nada e de ninguém, eu vou me embora. Eu vou lá para a catedral, eu vou lá para o Jardingá e pronto. Pensava assim, né, desespero. E eu estava muito chateada, muito magoada, mas, por amor a Deus, foi difícil, eu vinha. Vinha para a missa com vontade? Não vinha para a missa com vontade. Vinha com muita raiva. Eu comungava? Não. Como que a gente comunga com raiva? Não tem como. E foi difícil, mas eu vinha, eu sentava, eu escutava, por mais que eu não quisesse, mas eu escutava e eu permaneci aqui. Foi difícil, engoli muito choro, nossa senhora, mas eu chorava, né? Parece que eu chorava sozinha lá no quarto, eu chorava falando que eu mais chorei na minha vida. Acabou aqui a batalha. E eu chorava assim de desespero, né? Porque eu não queria mais estar aqui. Mas fé não é emoção, né? Fé não é emoção. E eu já entendi isso. Se você não está sentindo nada,
Como eu falei, Deus é Deus. Eu venho para a missa com vontade? Não tinha vontade, mas eu vinha. Deus continua aqui na Eucaristia, continua aqui no Sacrário. E eu continuava vindo para a igreja. Eu tinha vontade de rezar? Não rezava. Não tinha vontade de rezar, não tinha vontade de fazer nada. Minha vontade era só de querer sumir, né? De ir embora, de sumir, de sair correndo desesperada. Não tinha vontade de muita coisa. Mas eu sei que fé na emoção e que Deus é Deus. E eu só falava para Ele, você me ajuda, que está difícil. Foi um ano também que o cenáculo me ajudou muito, né? Eu via muito para o cenáculo. Quando a gente fala, está precisando, vem para o cenáculo. E eu vinha para o cenáculo e pedia muito para Deus tirar aquilo do meu coração, tirar aquela raiva, né? Toda vez que eu lembrava, eu tinha muita raiva, eu tinha muito ódio. Me via um sentimento muito ruim. E eu não queria mais. Eu falava assim, eu não quero sentir isso, eu não preciso sentir isso, eu não quero sentir isso. Tira isso de mim. E assim a gente foi caminhando. Foi um ano difícil? Foi. Né, Juliana, ela sempre falava, para com isso, né? Tem que perdoar, para com isso, não sei o quê. Eu falei, que Juliana, quando a gente não vive, né? Parece que é fácil, né? Ela tem que perdoar, tem que perdoar, tem que perdoar. Eu, tá, vou perdoar um dia. E nesse que tem que perdoar, o Padre Luiz também, ele me ajudou muito. Foi que me deu uma direção assim, eu continuei aqui, querendo caminhar, e fui. Continuei, sobrevivi. Fiz o Restaura-me. Trabalhei no Restaura-me. E o Restaura-me também foi assim um divisor de águas. Foi quando teve a pregação lá do perdão e eu falei, eu não quero mais isso, eu não quero mais sentir isso e eu quero esquecer isso. E lá no Restauração Deus tirou como uma luva. Foi uma borracha assim que passou. E de verdade, fala que perdoar não é esquecer, mas eu esqueci. Eu esqueci de verdade. Eu não lembrava mais de tudo que tinha acontecido, eu simplesmente me esqueci e voltei a sentir a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, a querer, né, a ficar nessa igreja, a continuar e a trabalhar. E foi. E eu literalmente esqueci. Esses dias, né, tempos atrás, a gente começou de novo no festejo, foi que veio a lembrança, né? Eu falei, gente, não é que eu esqueci mesmo? Eu me lembrava mais dessa conversa, não tenho mais raiva. Deus tirou, perdoou. Deus tirou como uma borracha, lavou assim. E eu continuei e não sinto mais nada e passou. Simplesmente. Perdoar não é esquecer, mas eu esqueci de verdade. E graças a Deus, Deus tirou isso do meu coração. E eu não tinha mais nenhum ressentimento, nenhuma mágoa. Lembrar não me machucava mais, não me feria mais. E eu liberei, eu falei assim, eu perdoo e eu quero continuar e seguir, né? E o que eu quero dizer com isso? Porque eu sou uma pessoa, o que eu quero mostrar com isso? Que eu sou uma pessoa muito boa? Não, eu sou difícil. Meu ego é enorme. E me engolir, às vezes, esse ego é bem difícil. Mas, com Deus, tudo é possível. Com Deus, olhando para essa cruz, você fala, não, Senhor, por quê? Não quero, não, mas tem que ser. A gente olha para a cruz e a gente continua. Está difícil? A gente continua. É chorando, sem vontade de rezar, de fazer nada? A gente continua. Não quero ir para a missa, não quero comungar, não quero ver ninguém, mas a gente vem, a gente continua. A gente continua, a gente continua, a gente continua, a gente continua, a gente continua. E uma hora Deus tem misericórdia, Ele nos levanta, a gente esquece. Passou, ufa, que bom. Que ano difícil, mas acabou, passou. Graças a Deus, né? Ele vive e Ele está no meio de nós. Então, dizendo com tudo isso, né, para vocês, né? Não tenha medo de recomeçar, mas não queira recomeçar sozinho. Sozinho é impossível. Sozinho eu te garanto que você não consegue. Sozinho você não vai conseguir nada. Mas cheio do Espírito Santo e com a graça de Deus a gente consegue tudo. O impossível. Você consegue perdoar. Você consegue se livrar da depressão, da ansiedade. Você consegue ver um futuro, você consegue ver esperança, você consegue tudo. E às vezes recomeçar é difícil mesmo. Você está lá no chão, despedaçada. E você fala que você vê que não tem saída e você fala, meu Deus, né? Não tem outro caminho, é olhar para a cruz. Eu gosto muito de ficar olhando para a cruz. Eu gosto muito de admirar a cruz, de olhar para essa cruz. Olhando para a cruz, a gente consegue avançar e a gente consegue caminhar. Amém?
Terminando, eu quero terminar com essa palavra. Marcos 5:36. Essa palavra aqui é o centurião que foi atrás de Jesus. É até a leitura de hoje lá em Mateus, mas Marcos fala para a gente diferente. O centurião foi atrás de Jesus para que ele curasse a filha dele, né? Mas quando ele chega lá, um dos seus servos fala: sua filha morreu. E Jesus escutando, e o centurião pedindo para ele ir lá curar, né? Jesus escutando aquilo, Jesus fala para ele, lá no 36, não tenhas medo, crê somente. Jesus fala isso para ele, não tenhas medo, crê somente. E Jesus vai, né, até a casa desse centurião, e chegando lá está todo mundo desesperado, porque a menina realmente tinha morrido. Jesus falava, não, ela não morreu, ela só dorme. E o povo zombava, tá doido esse homem, né? Ela morreu. E Jesus sobe lá no quarto, segura na mão daquela menina e fala, Talita cum, né? Menina, levanta-te. E a menina levanta e volta à vida, e a vida continua para ele. Então, terminando, eu quero terminar essa pregação com esta palavra, né? Não tenhas medo, crê somente. Se eu pudesse resumir, né, fazer um resumo aqui do chat GPT dessa pregação, seria isso. Não tenhas medo, crê somente. Vamos ficando de pé? Eu quero que você, olhando para essa cruz, olhando para esse Jesus, fala isso, repita isso. Não tenhas medo, crê somente. Não Bora lá? tenhas medo, crê somente. No 3, mais forte, só vocês. Não tenhas medo, crê somente. Aponta o dedo assim para você. Para você. Fala assim seu nome. Repete para você. Não tenhas medo. Crê somente. Feche o seu olho. Fala seu nome. Não tenhas medo. Crê somente. Tá difícil? Não tenhas medo. O quê? Tá difícil perdoar? Não tenhas medo. Crê somente. Tá difícil se levantar aí desse chão? Não tenhas medo. Crê somente. O nosso Deus é um Deus vivo. O nosso Deus é um Deus verdadeiro. O nosso Deus é um Deus que nos ama. O nosso Deus é um Deus que entende tudo o que acontece com a gente. Perdoar é difícil? É. Quando você é decepcionado, quando você é magoado, é muito difícil. Mas quando a gente ficar olhando só para o nosso ego, só para a nossa razão, é porque eu tenho razão, porque eu não podia ter feito isso comigo. Aí você não consegue. Mas quando você olha para a cruz e você entende isso, não tenhas medo, crê somente. Você consegue. Eu quero que você saia daqui hoje só com essa palavra. Essa palavra de recomece com Deus, tudo é possível. Que fique isso na sua memória durante a sua semana. Hoje é segunda-feira. Durante toda a semana, diante de qualquer situação, de qualquer desafio que você estiver passando, você possa repetir isso para você várias vezes. Não tenhas medo, crê somente. E para você se levantar, e para você recomeçar, você precisa estar na presença de quem? De quem? De quem? De Deus. De Deus. O amigo às vezes ajuda? Sim, às vezes ajuda. Às vezes é bom ter um amigo para a gente nos consolar. É muito bom. Mas o mais importante é você estar na presença de Deus. Se você estiver na presença de Deus, por mais difícil que seja, você vai conseguir. Pode demorar? Demora. 1 mês, 2, 3, 4, até 1 ano às vezes. Meu Deus, que ano difícil. Mas a gente consegue com Cristo. A gente vai começar a cantar essa música. Essa música, eu lembro que essa música, depois que essa questão de perdão, eu comecei a entender ela e a ver ela de forma diferente. E quando eu vinha para o cenáculo e cantava essa música, eu comecei a entender ela, né? Eu comecei a entender o que é recomeçar. E para recomeçar do que é preciso, né? Para recomeçar, fala assim, eu quero estar na tua presença. Eu quero estar na tua presença. Para recomeçar, a gente precisa estar na presença de Deus.
Eu quero estar na tua presença. Eu quero que você feche o seu olho. E a gente vai repetir essa estrofe várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Eu quero estar na tua presença. A gente precisa entender isso. Que para recomeçar eu preciso estar na presença de Deus. Por mais difícil que seja. Às vezes até culpando Deus porque aquilo aconteceu. Mas você precisa estar na presença dele. Feche o seu olho. Esquece quem está do seu lado. Lembra aí do que está acontecendo com a sua vida. Eu não sei o que é. Eu não sei aonde que você tem que recomeçar. Eu não sei aonde que está difícil. Aonde você precisa ir. Mas escuta essa música e repete isso para você mesmo. Eu quero estar em tua presença. Faça dessa música sua oração. Eu quero estar em tua presença, Senhor. Repita isso de novo. Eu quero estar em tua presença. Eu quero estar em tua presença, Senhor. Repita de novo, Você entender isso. Eu quero estar em tua presença. Eu quero estar em tua presença, Senhor. Se tocado eu for por tua misericórdia, novo eu serei. Se tocado eu for por tua misericórdia, novo eu serei. Tua presença cura todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Tua presença cura todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Entenderam, minha gente? Vocês entenderam? Entenderam o que é recomeçar? O que eu preciso para recomeçar? Estar na presença do Senhor. Mesmo que às vezes estar na presença do Senhor você não sinta nada. Você vem, você não sente nada. Você não vê nada. Mas você continua. Você permanece. Você olha e você vai. Eu quero estar na sua presença. Eu quero estar na sua presença. Não tem tanta gente, tem, mas eu acredito que dá. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse estar. Eu sei que Deus está aqui nessa igreja, né? Em qualquer canto aqui, no seu banco, Deus está aí. Mas eu queria que você viesse estar na presença de Deus, né? Deus está aqui. O nosso Deus vive e verdadeiro. Eu queria que a gente vai cantando, eu quero estar na sua presença, e você saísse do seu lugar e se prostrasse aqui diante desse Deus. Você venha devagar, não tenhas medo. Queria que os intercessores ficassem ao redor para interceder, para ajudar você a rezar. E você venha, né? Venha cantando isso. Eu quero estar na tua presença. Eu quero estar na tua presença. E realmente se colocar na presença daquele que tudo pode, que tudo sabe. Bora, minha gente. Não tenhas medo. Crê somente. Venha.
Se coloque na presença desse Deus tão grandioso. Eu quero estar em tua presença. Se aproxime, Jesus, se aproxime deste sacrário. E vai cantando isso. Eu quero estar em tua presença. Eu quero estar em tua presença. Eu quero estar em tua presença, Senhor. Repita de novo isso. Olhando para Jesus, levante a sua mão e cante isso. Eu quero estar em tua presença. Eu quero estar em tua presença. Eu quero estar em tua presença, Senhor. Presença cura todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Levanta os braços. Tua presença cura todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Sim, eu creio, eu espero. Eu te amo, mas tua misericórdia recria o meu viver. Eu confio, sim, eu creio, eu espero. Eu te amo, mas tua misericórdia recria o meu viver. Vai ficando de pé, vai ficando de pé. Vai ficando de pé. Tua olhando pra presença Jesus. cura todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Tua presença cura todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Se levanta agora. Levanta. Para recomeçar, a gente precisa levantar. A gente se ajoelha diante daquele que tudo pode, daquele que tudo sabe. E com a sua força, com o seu poder, a gente se levanta. A gente se levanta. Com Jesus, com Deus, a gente consegue se levantar. Às vezes em pedaços, às vezes sem entender, mas a gente se levanta e continua. E continua, e continua, e continua, e continua. Olha para a cruz aqui agora. Olha para essa cruz aqui. Essa cruz eu acho ela é tão simples, mas eu acho ela tão linda. Eu quero que você hoje, né, saindo daqui, você entenda isso, né, de uma vez por todas. Fé madura, fé de Pedro. Independente do que aconteça, Deus continua sendo Deus.
Se estiver difícil, olha para a cruz. Não tenhas medo. Crê somente e levanta. Levanta chorando, mas levanta. Levanta com medo, mas levanta. Levanta desesperado, sem força para levantar, mas levanta. Levanta. Não tenhas medo. Crê somente crê. E para encerrar, nós vamos cantar mais uma vez. Eu queria que as vozes cantassem agora, né? Sua presença lá do início. Vamos fazer essa música, a nossa oração, a nossa canção. Só as vozes. Quero estar em tua presença, eu quero estar em tua presença, Senhor. Levanta os seus braços assim para Jesus e fala isso para Ele. Eu quero estar em tua presença. Mais forte, fala isso com verdade. Eu quero estar em tua Olha para a cruz, não fecha olhando, olha para a cruz e fala isso para Ele. Eu quero estar em tua presença. Eu quero estar em tua presença, Senhor. Seu coração e pode ir voltando para o lugar. Vai voltando. Volta para o seu lugar. Vai voltando para o seu lugar. Respirando. Acalmando. E repete assim comigo. Já estão cansados, gente. Levanta. Levanta-te. Talita cum, levanta-te. E repete assim, olhando para esse Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu te peço. Dai-me a graça. Dai-me a graça. De crer. Que só tu és Deus. Que só tu és Deus. O meu Deus. O meu Deus. O meu Senhor. O meu Senhor. O que me salva. Que nos salva. Cura. Liberta. O que me faz recomeçar. E que me faz recomeçar. Não tenhas medo. Não tenhas medo. Crê somente. Crê somente. Não tenhas medo. Não tenhas medo. Crê somente. Crê somente. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém? Pode ser assim, sentadinho. Eu quero te convidar a cantar uma música para encerrar, só o refrão dela, que diz assim para o Senhor: te adorarei.
Enquanto eu viver, eu te adorarei. Quando estou mais perto de ti, fortaleces o meu viver. Põe a mão no seu coração para fechar com chave de ouro. E faz essa declaração bonita para o Senhor. Dizendo isso a Ele: eu te adoro, Jesus. Eu te adoro, Jesus. Eu te adoro em espírito e em verdade. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor fez no meio de nós. E antes de nós cantarmos, eu preciso ler todas as pessoas que nos pedem oração. Quero rezar e entregar a vida dessas pessoas na intercessão da nossa missão. Jackson, que faz uma oração pedindo pela sua família, que ele é de Uberlândia, Minas Gerais. Vanessa de Jaquara, isso, Bahia, e está acompanhando de casa. Paulo André Alves, que diz para que Deus nos abençoe e reze por nós. E pede também pela sua família, pela renovação carismática. Ele que é de Curitiba. Eva Silva, agradecendo a Deus por este momento, por esta pregação. Elma pede a restauração e a saúde de Benjamin, pela saúde de toda a sua família. Vilma Fogaça, apresentando a Deus as suas orações. Fia, pedindo ajuda para o Bruno, Giovana e Gabriela. Vânia, colocando aqui que com Jesus ela pode recomeçar. Genivaldo, com Jesus tudo é possível. Vânia, obrigada, Jesus, por permitir de ouvir esta pregação que eu precisava. Pelo Ozeni Sampaio, pedindo a Jesus que restaure o seu coração. Aqui não tem um nome, mas tem só o endereço dele, User39. Agradecendo a Deus por a palavra, que era tudo que ele estava precisando. Pelo Francisco Alisson, Eva Silva, Jackson, Josalice de Andrade, Maria Gisele, Maria Daiane, Paulo André Alves, Cleudianice, Genivaldo. Acho que eu li tudo, né? Se eu não li o seu nome, me perdoe, mas está aqui. Vai para a caixinha de oração e nós estamos rezando juntos. Que Deus abençoe todos que nos acompanham, os que estão aqui. Para a gente encerrar, que a gente possa dizer isso ao Senhor. Eu te adoro, Jesus. Eu te adoro, Jesus. Te adorarei com todo o meu ser. Quando estou mais perto de ti, fortaleces o meu viver. Te exaltarei, Te exaltarei com meu coração. Majestade, estou aqui para te render meu amor, minha gratidão. Te adorarei. Fala isso para Ele. Declara seu amor. Te adorarei com todo o meu ser. Quando estou mais perto de ti, fortaleces o meu viver. Te exaltarei com meu coração. Majestade, estou aqui para te render meu amor, minha gratidão. E aplauda Jesus mais uma vez. A Ele, amém. Glória a Deus. Amém, povo de Deus. Amém. Quero agradecer as pessoas que estiveram conosco durante toda essa live. Durante toda essa transmissão, no TikTok, mais de 4.000 pessoas. Aplauda Jesus! E no Instagram também, mais de 4.000 pessoas nos acompanhando ao vivo. Que Deus abençoe. Aplauda, gente, esse povo. Amém. Glória a Deus. Até semana que vem, se Deus quiser. Amém? Rapaz, a Xênia